E o fim da novela está se encaminhando para um final triste. Pois é, não era aquilo que nós esperávamos, pelo menos o que eu esperava, mas também pode estar pintando coisa nova. Jogador novo pode estar pintando no Coringão. Isso aqui, nós vamos ver tudo hoje no vídeo aqui do canal. Então, toca o barco! Fala aí, seus corneta! Como é que vocês estão? Obrigado novamente por estar de volta aqui no canal, mas antes de qualquer coisa, ó, ativa o sininho aí, se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer o canal e crescermos cada vez mais e mais. O negócio é o seguinte, seus cornetas, vamos direto ao assunto. Foi falado aqui no canal, foi falado em live. Se vocês quiserem, eu vou deixar até nos cards aqui para vocês acompanharem logo isso aí. O quanto nós falamos, a informação primeiro partiu do Carequinha e de uma fonte que nós tínhamos dentro do Corinthians. Ao confirmar a fonte, se deu aquilo que está acontecendo hoje. Quando a informação chegou, foi: Cássio está fora do Corinthians. Pronto! Acabou. Não tinha essa que, vai sair hoje, vai sair amanhã. Não. Quando chegou a informação, para nós, que foi divulgado inclusive lá na rede vizinha, lá no Instagram, quem quiser também nos sigam lá, que também lá tem informação de primeira hora também, assim como aqui. Eu avisei que a informação era quente do Carequinha, da Fiel, que seria a última viagem do Cássio, porque ele já tinha tomado a decisão. Agora, ele pode voltar atrás? Pode. Mas, para vocês entenderem o foco, o cerne da questão, ele já estava com a decisão tomada. Cássio não queria ou não quer mais continuar no Corinthians. Esse é ponto passivo. Acabou para ele, já deu. Ele fala que ele tomou muita pressão. Eu já dei minha opinião aqui. Quem quer saber minha opinião, se acho legal ele ficar ou ele sair, acompanhe aí nos vídeos, como eu falei, nos cards. Tem lives aí que ainda vocês podem assistir. Eu falo tudo o que eu penso sobre o Cássio. Um pouco eu imagino que essa situação deveria ser evitada, tanto pelo Cássio, tanto pela diretoria, que poderia ter tentado negociar com ele antes, ou mesmo escolher outro jogador, como o Fagner ou o Paulinho, para dar entrevista e tirar ele um pouco de foco. Porém, tem o outro lado da moeda. Isso não exime ele do líder que ele é, e a postura de líder e capitão do time dele tem que falar. O que você espera do capitão de um time quando ele tem a abraçadeira? Que ele que converse com os jogadores pela liderança, ele que se manifeste com o juiz de maneira educada, cortês, a gente sabe que é difícil, mas é isso que tem que ser feito. E normalmente se espera dele ao dar uma entrevista ao fim do jogo. Mas ele é goleiro, ele não precisava de tudo isso. Aí a gente pode discutir aqui, passar horas falando sobre isso. E não é condenar. Então eu falo que tem uma no cravo e uma na ferradura. Ele tem as suas razões por alguns que criticaram só, não é a maioria. Tem meia dúzia de gato pingado aí que fala bobagem mesmo, que critica o Cássio, mas 99% da torcida o ama. Não à toa, não obstante, o jogo de ontem contra o Argentino Júnior, mais uma vez cantaram o nome do Cássio. E eu posso estar errado aqui, mas acho que cantaram antes e depois. Sim, cantaram antes mesmo, quando ele estava aquecendo, e depois cantaram no final. Então, veja, o Cássio, você é amado dentro do Corinthians. Agora, se a sua decisão é sair por conta de 2 ou 3, não precisa ficar arrumando desculpa, porque para mim isso é desculpa. Para mim, ele já não aguenta mais e não aceitou definitivamente a reserva. Eu vejo alguns falando, inclusive o próprio Thiago Salazar, por qual eu tenho um carinho, um respeito, mas ele falando, por exemplo, no Gazeta Esportiva. Não, tem que se lembrar aqui que quando o Cássio reclamou aquela vez lá, que ele estava com um problema, ele não estava no banco, ele era titular do Corinthians. Dá bom, Salazar. Mas quando ele pediu para sair, ele continuou titular? Porque, como você também disse, o Antônio Oliveira não bancou. Mas na função do cara, se o cara tá estressado, se ele tá procurando psicólogo, se ele tá procurando psiquiatra, ele literalmente mostrou que a cabeça dele não tá legal. Você quer colocar um jogador assim em campo? Sendo que o grande exemplo disso aí, falaram até do Galhardo contra o Fortaleza, que foi para tratar da saúde mental. O Nilmar se afastou dos campos quando foi contratado pelo Santos. Então o que você faz nesse momento quando o jogador externa, inclusive para a mídia, não para o próprio Corinthians, que ele tá sobrecarregado? O Corinthians ainda, pelas informações que a gente tem, ele foi conversar lá com a doutora Anaí e parece que nada disso deu certo. Para mim, a gota d'água é ele ir para reserva.
É o que tá claro. Ele disse que vai falar na hora certa. Eu acho que ele vai falar na hora certa, desmentindo o que todo mundo tá falando, que é verdade, essa é a verdade. Tá? Pelo menos no ponto de vista de todos. Vocês conhecem a história do cavalo? Quando um fala que você é um cavalo, você não acredita. Se dois falar que você é um cavalo, você desconfia. Agora se três falar é porque você é um cavalo mesmo. Por mais que ele venha inventar qualquer coisa agora, não saí por conta do Carlos Miguel, tal, não sei o quê. Mas foi. Quer ver um exemplo? Em 2016, quando o Cássio foi colocado na reserva por problemas físicos pelo Tite e o Walter assumiu, ele ameaçou sair do Corinthians também. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, na época ele falou que iria para o Grêmio e teve até outras propostas de fora. Não é a primeira vez que ele fala isso. E em 2020, também ele se expressou quase da mesma maneira que sempre a bomba história dele. Veja só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ô Cássio, vai vir um monte de gente aqui embaixo me xingar, falar que sou mentiroso, falar que eu sou mau caráter, falar um monte de coisa. E eu acredito que essas pessoas que falam mal de mim, isso tem um monte de criador de conteúdo que são melhores que eu. E os caras vêm aqui me descascar. Eu vou parar de gravar vídeo por conta disso? E eu não ganho 12avos do que você ganha. Eu não sou ídolo de ninguém. Ninguém gosta de mim. E aí os caras vêm aqui e descascam. Agora, você como ídolo, como o máximo do Corinthians, maior jogador da história do Corinthians, pra mim, pelo menos. Ah, não, mas é porque o arroba alguma coisinha lá criticou. A torcida, se 0,001% você fala que vai embora pro Corinthians, me desculpa. Isso é pretexto, você acha que o seu ciclo acabou. E eu também vou te dizer que respeito. Agora, não pode usar isso como escudo. E ele não quer mais continuar. Então, eu acho que ele pode seguir, sim, a carreira dele. Nós seremos sempre gratos. Deixa o Carlão aí, para ele também pegar cancha, pegar experiência e poder se tornar um goleiro útil pra gente, importante. Agora, tem que ver se o Donelli vai segurar quando o Carlão não puder jogar, né? Essa que é a pegada. E de acordo com informações também do jornalista Jorge Nicola, que falou bastante, inclusive, sobre as matérias anteriores, destrinchou bastante sobre o Cássio, sobre inclusive essa negociação, aponta que o Corinthians está em negociações com o Denilson, aquele que era volante ao lado de Ranieri no Cuiabá. Diz ele que tem uma predileção do próprio jogador, isso já foi mostrado claramente no passado, quando o Corinthians consultou, soltaram, aí rolou na mídia um áudio que poderia ser dele, falando que ele queria mesmo vir pro Corinthians, e parece que o presidente lá, o Drake, negocinho, um nome muito esquisito do Cuiabá, me perdoa, não tô querendo ser desrespeitoso, é que eu só não recordo o nome mesmo, não quis liberar o jogador. O Antônio Oliveira adora o jogador, já deixou isso claro, inclusive formava o meio campo com o Ranieri com ele. E o Nicola diz que ele está em São Paulo para acertar com o Corinthians. O presidente do Cuiabá já desmente, falando que ele veio aqui, mas para resolver problemas pessoais, enfim. Agora, é estranho. O empresário do jogador queria o jogador no Corinthians. O jogador queria jogar no Corinthians. O presidente disse que não. Uma hora dessa, vaza uma informação, ou não sei, né, o tamanho da veracidade, mas não duvido que seja verdade, que ele está aqui para pelo menos ouvir alguma coisa do Corinthians para o meio do ano, na janela que abre em julho. E um ponto importantíssimo que não podemos deixar aqui de abordar, que o Paulinho ele tem contrato apenas até junho, e a diretoria está tendo uma pressão para não renovar com o Paulinho. Aí eu, honestamente, tenho plena certeza disso. Eu não sei quanto o Paulinho reduziu seu salário para ficar no Corinthians até junho agora, porque o contrato dele acabaria por conta da recuperação quando ser forçado a renovar por mais 6 meses, que se encerrava no final de 2023. Isto posto, termina agora também no meio do ano. O Paulinho, há quem diga que ele não está nem um pouco contente ou cogita diminuir o salário novamente para ficar no Corinthians. No momento, vou falar no momento, no dia que eu gravo esse vídeo, eu não renovaria com o Paulinho. Ponto. Se isso muda para frente, Paulinho vem fazer outros jogos bons, inclusive informação que o Corinthians também não vai jogar contra o Botafogo nem com o Atlético Goianiense, porque a CBF suspendeu o campeonato desses 2 jogos até a reunião marcada para o dia 27 de maio, com todos os representantes do clube para ver o que vai fazer do campeonato. É uma reunião emergencial há 15 dias. Só a CBF mesmo, vocês são uma piada pronta e de mau gosto. Mas tudo bem. A discussão se pode parar o campeonato ou não, isso aí eu já nem vou entrar no mérito. Mas a questão fundamental é, o Paulinho não renovando o contrato,
sobra um espaço na folha salarial, inclusive porque o próprio Cássio está saindo, por isso que eu quis colocar essas duas matérias juntas, e sobra para contratar, ou pelo menos para repor um jogador que é de extrema importância no meio campo. Nós vimos que o Fausto, por mais que entrou, fez o gol, ele vive com constantes lesões, ele não consegue ter uma sequência boa e hoje já é um reserva absoluto. Até porque o meio titular hoje é Rodrigo Garro, Breno Bidon e Ranieri, ponto passivo, não tem mais o que falar. Então não me assusta em nada se pintar aí um Denilson nessa janela de meio de ano. Mas aí vocês digam aí, né? Se vocês dizem ou não, que loucura. Vocês digam aí se vocês concordam ou não, vocês queriam ver o Denilson jogar ao lado do Ranieri. O entrosamento prévio, acho que já teria, né? E também o Tonhão já conhece o jogador. Será que ele tomaria o lugar do Breno Bidon? Como é que formaria esse meio campo do Corinthians? Deixa aí nos comentários, deixa o like também. Vai vir mais videozinho aqui e eu deixo para outros vídeos para continuar a conversar com vocês. Ó, mas se quiser continuar, tem. Só seguir. Valeu, tamo junto, seus corneta. Vai, Corinthians!